tudo bom com vocês, meus amores? Comigo está tudo ótimo. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser super legal. Hoje eu vim fazer o vídeo de como vocês abaixam o Yo WhatsApp. Então, eu vou ensinar pra vocês a como baixar o Yo WhatsApp. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vai deixando seu like aqui embaixo, ativando o sininho e se inscrevendo aqui no canal. E vai lá no meu Instagram, que é... Peraí, gente. É underline lovers famous underline. Tá bom? A gente tá com 65 seguidores. Underline lovers famous underline, tá bom? Então é isso. Então bora começar esse vídeo logo. Vocês vão vir aqui na descrição, tá bom, gente? O link vai estar aqui se eu consigo colocar, mas acho que eu vou conseguir, tá? Vocês clicam lá pra vocês abaixarem. Deixa eu entrar aqui no meu note da descrição. Mas aí vocês vão entrar aí na descrição, vir pra baixo e lá vai ter link se tiver. E aí vocês clicam aqui, ó. Eu já tenho abaixado, já abaixei, só que eu só vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? E esperando entrar aqui, é no site da Mala Vida. Aí vocês vão clicar aqui em baixar, tá bom? Só que eu não vou clicar aqui pra baixar, mas vocês clicam em baixar. Aí vocês instalam. Eu não vou instalar como eu falei, mas é só vocês clicarem aí pra baixar, tá bom? Depois disso, vocês vão vir aqui em... Peraí. Eu vou pegar aqui o meu em downloads, né? Porque o meu já tá baixado. Mas vocês abaixam aí, tá bom? Que ó, o meu tá aqui, ó. Yo WhatsApp, tá bom? Aí vocês vão vir e vai instalar aqui embaixo, tá bom? Clicando aqui em instalar. Opa. Aí vai ter escrito aqui, né? Instalando. Só que o meu vai dar erro, gente. Então tem que fazer primeiro uma coisinha que vocês têm que fazer antes de clicar lá em cima. Quando estiver lá fazendo download, você tá lá esperando e tal, você já vai vir aqui no seu WhatsApp, tá bom? No seu WhatsApp normal mesmo, que você já tinha aí. O meu já é dele, mas eu só vou mostrar aqui porque vocês têm que fazer o backup. Vocês vão vir nos 3 pontinhos, configurações. Vai em conversas, vai fazer backup de conversas e vocês vão fazer o backup, tá bom? Depois de clicar aqui, vai fazer o backup certinho. E depois é só vocês virem desinstalar isso daqui, tá bom? Vocês desinstalam. Ok. Depois disso, vocês vão fazer o quê? Agora sim, vocês vão lá no... Aqui, quando eu terminar de ter fazido o download, né? O meu vai estar nas pastas, só que eu vim aqui mesmo. Mas aí vocês vêm... Eu vim nos 3 pontinhos aqui do Chrome mesmo. Aí vocês vão instalar, aqui ó, Yo WhatsApp. Opa, aqui embaixo, ó, Yo WhatsApp. Aí é só vocês clicar lá, vai clicar aqui em instalar. Opa, aqui ó, instalar. Instalando, gente. E aí vocês esperam instalar, tá bom? Mas faz do jeito que eu mandei, faz os backups, certo? Configurações, conversas, fazer backup. E depois vocês clicam em fazer o backup, tá bom? Porque senão depois as conversas não vai ser salva. Então depois de vocês fazerem isso, vocês vão e entram no link pra fazer a instalação, tá bom? É bem simples de fazer isso. Então, eu vou voltar aqui e continuar a instalar. Bom, vocês vão clicar aqui em concluído, tá bom? Ou abrir, tanto faz, mas aí vocês clicam aqui em permitir e tal. Peraí, gente. Aí vocês vão vir aqui e ele vai estar aqui. Aí vocês clicam. Vai em concordo e continuar. Eu vou só clicar em restaurar. Opa! Gente, tô fazendo piada aqui. Eu vou clicar em concordo e continuar. E vai colocar seu número que eu vou colocar, vai chamar o código. Enfim, aí vocês colocam. Depois de vocês clicar lá, fazer todo o seu código, vocês clicam em restaurar. E preparando para restaurar as mensagens, tamanhos 98. Avançar. E digite seu nome. Está inicializando. Lembrando que o link está na descrição do vídeo. Vocês vão clicar em close. Mas antes, clique em nunca. Concluído. Close. E está aqui seu WhatsApp, gente. Vocês também podem vir aqui nos 3 pontinhos. Vai vir Fold Mode. Só se vocês quiserem, tá bom, gente? FM temas. Baixar temas. Também tem carregar temas. Se vocês também tiverem o carregar temas, tanto faz. Mas eu coloco sempre... Não baixa temas aqui, aí eu baixo alguns temas. Tem vezes que eu coloco um simples mesmo. Último eu tô colocando algum tema mais básico. É isso aqui. Aí você clica em instalar e aí vai aparecer isso aqui. E aí tá aqui, seu WhatsApp. Aqui em cima tem seu nome. Se você quiser colocar, é só vir aqui em Fold Modes. Close aqui, tá, gente? Vocês vão vir em tela inicial. Vai em cabeçalho de tela inicial. Opa, e vocês vão ativar aqui, ó. Pra colocar seu nome, tá? E aí, ativando, gente, aí vai mandar vocês colocar... Vai estar lá seu nome já, por causa do seu nome mesmo. E aqui você pode, pô, mostrar o modo avião. Tem várias coisas aqui, você pode deixar ele colorido aqui, ó. Tipo aqui.
aqui em cima tá azul. Eu acho que é a cor do fundo da aba, né? E se eu quiser colocar a cor gradiente, é só vocês colocarem a cor que vocês quiserem. Tá vendo lá, ó? Como que fica. E é muito lindo. Eu gosto bastante. Gradiente, aí em cima você pode colocar... Se colocou um roxo, um rosinho, sei lá, eu vou colocar um... meio que esse aqui. Deixa eu ver. Fica legal, né, gente? Você pode arrumar seu também. A cor do título eu vou deixar preta. Isso aqui é preferências suas. Aqui é o título da aba. Pode deixar da cor que você quiser. Aqui as coisas. Tá vendo? Só que você pode deixar preto, né? Enfim, gente. Texto inicial você pode fazer várias coisas. Tá? Então meio que o meu ficou assim, ó. Ficou legal, gente. Mas aí vocês fazem o jeito que vocês quiserem. Deixa eu pegar uma pessoa aqui. Tá. Também tem como você colocar aqui, ó, papel de parede. Gente, isso aqui é preferência sua. Esse WhatsApp é muito bom. Eu vou colocar isso aqui. Ó, é preferência sua, gente. O que vocês quiserem fazer aqui, tem como você mudar tudo aqui. Cor e tal, tá, gente? Baixar temas. O que você quiser, tá? Enfim, então vocês podem fazer aí o jeito que vocês quiserem. O modo avião é pra... Enquanto o modo avião estiver ativado, você não poderá enviar mensagem nem receber, entendeu? Então meio que assim. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu amei gravar esse vídeo pra vocês, espero que tenham aprendido a baixar. Eu amo esse WhatsApp, ele é bem legal. Tem uns temas não tão assim coloridão, mas os temas legais, ele é muito bom. Então se vocês quiserem, é só vocês baixarem aí, o link tá na descrição como eu falei. E é isso, um super beijo pra vocês e fica até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!